desta série de tutoriais em After Effects. Aqui fala Bruno A1 mais uma vez para a VFX. Estamos trabalhando na vinheta circular. E antes de continuar aqui, eu vou só anunciar que já terminamos a produção do DVD Nosso Matrimônio, que é o projeto editável para tema de casamento. Já foi para a matriz de reprodução. No próximo tutorial eu já anunciei a data oficial de lançamento para vocês aqui. Então vamos dar continuidade aqui. Vamos importar o gráfico chamado anel03.png, colocá-lo aqui logo abaixo da logomarca. Vou fechar aqui. Inicialmente transformamos o objeto para 3D. Em seguida, com a ferramenta de mover, eu vou colocá-lo atrás dos demais aqui em Z. Eu tenho essa referência aqui. E pressionando S, eu vou trabalhar na escala, diminuindo aqui para algo em torno de 60%. E em seguida eu vou pressionar R para abrir a rotação. E vou rotacionar aqui 180 graus em Y para que a seta fique na oposição contrária, para a gente fazer uma animação inversa aqui. Então, nesse caso aqui, eu vou animar essa rotação, que no caso aqui é Z, só conferindo. Colocando a agulha no início do timeline, eu marco um keyframe, levo para o final e vou colocar aqui no caso 270 graus para ficar com a velocidade diferente da outra seta. Então foi uma coisa desse visual aí, certo? Então, basicamente a gente tem todos os objetos já posicionados. Na verdade, o que vai trabalhar aqui é o nulo, tá certo? Então nós vamos fechar aqui todos os layers para organizar melhor aqui o timeline. E nós temos o objeto nulo. Eu vou selecionar todos os gráficos aqui, pressionando a tecla Ctrl, inclusive a logomarca, e vou deixar sem selecionar apenas o fundo e a câmera. E vou parentar um deles ao nulo. Como estão todos selecionados, todos os objetos agora estão parentados ao objeto nulo, como você pode ver. Então nós vamos trabalhar na animação desse objeto, que vai trazer todo esse sistema aí como um todo. Esse aqui é o grande segredo dessa vinheta aí. Então, nesse ponto, nós vamos afastar aqui o visual. Eu vou ver onde que a câmera está. Eu vou pegar o objeto nulo e inicialmente eu vou trabalhar na rotação dele. Vou pressionar R e vou puxar aqui em X mais ou menos em torno de menos 10 graus para dar um ângulo aqui, certo? Então a gente tem essa posição aqui. E agora nós vamos trabalhar no movimento dele. Eu vou pressionar a tecla P e colocando a agulha no início do timeline, eu vou inicialmente aproximar o sistema aqui da câmera, fazer a posição final, que vai ser essa aqui. Pode ser um pouquinho para trás para dar uma aproximação. E vou colocar aqui na marca o que? De 20 frames e vou travar a posição marcando um keyframe aqui. Em seguida, levo a agulha para o início e agora eu vou puxar em Z até que todo o sistema passe para trás da câmera. Então a gente tem essa animação aqui. Você vê que a animação que a gente fez no texto não apareceu devido à posição adiantada. Então vamos fazer o seguinte: a gente dá um clique duplo aqui e joga os keyframes um pouco para frente e vê como que a coisa está aqui. Você vê que agora a gente já vê as letras caindo.
Então ficou bom, tá certo? E agora nós vamos adicionar uma animação de rotação para aumentar a dinâmica da entrada do sistema na cena. Então nós vamos retornar, aliás, eu vou deixar a agulha nesse ponto aqui e eu vou selecionar o objeto nulo, pressionando R, eu vou selecionar aqui os parâmetros de rotação. Nós vamos trabalhar na rotação Y, tá? Então, porque esse eixo verde aqui, vamos então travar a posição aqui nesse ponto em 0, levo a agulha para o começo e vou dar uma revolução ou o mesmo que 360 graus. Então isso faz com que o sistema entre girando. Então a gente tem, na verdade, um movimento bastante interessante. Se a gente der uma prévia aqui, a gente vê a dinâmica da coisa. Está um pouco rápido. O que eu vou fazer? Eu vou pressionar U para a gente ver os keyframes aqui e vou jogar os dois keyframes para a marca de 1 segundo, para que a gente possa ver melhor um pouco o que está acontecendo aqui. Então essa velocidade já está melhor. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui. Pode retardar um pouquinho a entrada do texto. Então você vê como que a gente faz as coisas e vai ajustando, né? É impossível saber, ter uma noção de antemão do que vai acontecer. A gente vai fazendo e vai testando. Então nesse ponto aqui, agora nós vamos fazer uma animação de aproximação até mais ou menos aqui a marca de 4 segundos. Então aqui nesse ponto eu vou novamente selecionar o nulo aqui e vou puxar ele nesse ponto aqui, dando esse movimento. Você vê que a gente tem um problema, que a gente teve uma interpolação que está levando a curva lá para trás. Isso não é desejável. A gente tem que fazer então um ajuste aqui, selecionando esses keyframes, dando um clique com o botão direito em Keyframe Interpolation e mudando aqui de Auto Bezier para linear. Quando a gente dá OK, a gente vê que a gente não tem mais aquele atraso, o objeto chega e agora ele faz o movimento certinho. A gente pode suavizar tudo isso aqui. Vamos em Keyframe Assistant, Easy ou tecla de atalho F9, suavizando o movimento. E outra coisa super importante aqui é aplicar Motion Blur nisso tudo. Para isso, eu vou marcar essa chave aqui em todos os layers, menos o fundo, e habilitar aqui. É óbvio que isso vai atrasar, né? Vai dar uma sobrecarga no processador. A gente só vai dar uma olhada para ver como que fica, dá outro aspecto com o Motion Blur ativado. Mas enquanto a gente estiver aqui desenvolvendo a vinheta, a gente deixa a chave mestra aqui desabilitada. Então vamos continuar. A gente tem isso aqui até então. O sistema vai se aproximando até a marca de 4 segundos. E aqui nós vamos jogar ele de volta para perto da câmera. Nós já temos um keyframe aqui. Cadê o objeto nulo? Selecionando, pressionando P e Shift R para abrir tanto rotação quanto posição. Então o que nós vamos fazer? Nesse ponto aqui, nós vamos marcar um keyframe em Y Rotation para travar a interpolação nesse ponto aqui sem variação. E aqui nós vamos fazer uma rotação inversa. Eu vou colocar menos uma revolução aqui. E eu vou puxar negativamente aqui em Z até o sistema passar da câmera, fazendo um movimento de volta. Então vamos ver aqui uma prévia, pressionando 0. A gente vê o resultado final, agora em tempo real. Isso obviamente só da primeira parte da vinheta, que mostra
a logomarca. Eu estou com o zoom aqui muito próximo. Essa é a posição real. A gente pode inclusive corrigir isso aqui. Aqui está ok. Eu vou simplesmente copiar esse keyframe aqui, selecionado. Eu vou em Edit, Copy. Levo aqui para o outro keyframe e vou em Edit, Paste. Porque isso vai copiar todas as transformações dessa keyframe. Então a gente tem isso aí na verdade. Agora com a posição correta. Entretanto, a gente perdeu aquela aproximação. Vamos refazer aqui. Acho que aqui está ok. Soltando mais uma prévia. Dá uma dramaticidade maior na cena, essa aproximação aí, né? Ou seja, a gente tem mais movimento. Os objetos vão aproximando da câmera. Então, isso finaliza essa parte. Nós vamos agora passar para a reprodução das próximas cenas. Aí, nesse ponto a gente já pode deixar aqui só em uma vista. Então agora a gente pode vir aqui no painel de projeto, seleciona a composição Intro e dá Ctrl D, tá? Lembrando mais uma vez que isso tem que ser feito no painel de projeto e não no timeline, para que a gente possa alterar essa segunda instância sem modificar a primeira. Então a gente vai renomear isso aqui para cena 1 e vamos abri-la. Por enquanto a cena 1 é uma cópia fiel da introdução e nós vamos substituir essa composição do texto pelo vídeo. Então, para isso nós vamos, antes de mais nada, criar uma nova composição. Vou em Composition, New Composition. Vamos pegar aqui o preset NTSCDV. Vou pegar a duração aqui de 5 segundos. 05, 2.00. E dou OK. E aqui nós vamos trazer o gráfico do vídeo. A gente tem que fazer agora uma moldura. Então nós vamos criar um objeto circular. Mas para isso eu vou fazer o seguinte. Eu vou, antes de mais nada, mascarar isso aqui. Para isso eu vou pegar a área de segurança, que me dá a centralização aqui. Vou clicar, vou pressionar Shift e pressionar Ctrl para centralizar. E vou trazer o círculo mais ou menos até este ponto aqui. Eu só vou fazer um comentário. Você repara que o círculo ficou oval. Por quê? Porque propositadamente, para te mostrar isso, eu deixei o Composition Settings aqui em 0.91, que é o Pixel Aspect Ratio para TV. Se a gente colocar aqui em Square Pixels, imediatamente o círculo fica redondinho. Então aí você vê na prática a diferença que isso faz. Então nós vamos ficando por aqui, que o tempo esgotou. A gente continua daqui a alguns dias. Eu deixo um abraço a todos. Aqui foi o Bruno A1 para a BFX.